Nós todos juntos virtualmente. Como vocês estão? Estão felizes? Como foi a semana de vocês? A gente sempre pergunta isso porque nós queremos que a semana de vocês, os dias, sejam sempre maravilhosos. Vamos começar então o nosso culto infantil fazendo uma oração. Mas antes, você já chamou seus amiguinhos para participar com a gente? Já mandou o link desse vídeo para todo mundo? Todo mundo tem que participar com você, não é verdade? Então, já curte aqui embaixo esse vídeo e já compartilha com seus amigos para eles não perderem, porque hoje vai ser muito legal. Vocês sabem que todo sábado é um sábado diferente do outro, tem sempre novidade, sempre coisa diferente. Então, já chama todo mundo, chama o papai e a mamãe para assistir, chama os seus amigos, porque vai ser muito legal. Então, vamos começar o nosso culto infantil, fazendo a nossa oração de sempre, pedindo a bênção de Deus, para que o Senhor fale conosco hoje, para a gente poder aprender mais dele. Então vamos fechar os nossos olhos, mas você pode perguntar, mas tia Mirella, por que a gente fecha os nossos olhos quando a gente vai orar? É obrigado? Nós aprendemos já que não é obrigado você fechar os seus olhos para orar. Mas a gente fecha para que nada em volta nos atrapalhe e tire a nossa concentração de Deus. É por isso que a gente fecha os nossos olhos. Então, se você quiser fechar os seus olhinhos só para prestar atenção na oração que a tia vai fazer agora, então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa família, te agradecemos pela semana que o Senhor nos deu. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que a gente aprenda mais do Senhor e que tudo que vai ser falado fique gravado no nosso coração, Senhor, e na nossa mente, que possamos lembrar das lições que aprendemos no sábado, sempre, todos os dias. Nós te louvamos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Então vamos cantar hoje essa música. Podemos vencer. Se nós somos vencedores, é por causa de Cristo. Agora a gente vai cantar essa daqui que todo mundo já conhece, né? A gente já cantou algumas vezes aqui no nosso culto. Então vamos lá.
bem, quem quer ser parecido com Jesus? Eu quero. Mas, tia Mirella, a gente cantou de novo essa música que quero ser parecido com Jesus. É porque essa música tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. Vocês vão ver o porquê. A pessoa que nós vamos estudar hoje, ela resolveu ser parecida com Jesus. E vocês vão ver porquê. E ela vai nos ensinar também que nós também devemos ser parecidos com Jesus. E como podemos ser parecidos com Jesus. E uma coisa que eu quero explicar para vocês, crianças, que talvez vocês tenham dúvida, mas por que, tia Mirella, a gente sempre canta, né? É engraçado que no começo do nosso culto na igreja e no começo do nosso culto infantil, a gente sempre canta músicas, né? A gente sempre louva a Deus. Louvar a Deus, cantar é uma forma de adoração ao Senhor. Deus ama a nossa adoração através da música, assim como a nossa adoração através de outras formas, como oração, leitura da palavra, seguir os mandamentos dele, tudo isso é adoração. Mas a gente canta também as músicas porque é através dela que nós falamos com a nossa boca aquilo que nós cremos e nós também aprendemos daquilo que nós cremos, entenderam? Então, a música é uma forma fácil de a gente sempre ter na nossa cabeça aquilo que nós cremos, o que a Bíblia fala. A música é um instrumento maravilhoso que Deus nos deu para a gente poder sempre decorar as coisas. Então, quando a gente canta uma música que fala de Deus e tal, a gente está declarando aquilo que nós cremos com a nossa boca e também nós estamos memorizando. Porque é muito fácil para nós memorizar as músicas. As músicas às vezes ficam lá na nossa cabeça. Quantas vezes a gente ficou com uma música assim que não saía da nossa cabeça por nada? Vocês já tiveram essa sensação também, não é? E então a música é uma forma fácil de a gente decorar. Por isso que é muito importante, crianças, e desde já vocês ficarem cientes disso, de que nós temos sempre que prestar atenção nas letras das músicas. Aquilo que nós cantamos. Quantas músicas a gente ouve por aí que a letra é terrível, a letra não tem nada a ver com aquilo que nós somos ou nós cremos. Então esse tipo de música a gente não deve cantar. Mas músicas como nós cantamos hoje, que o sangue de Jesus nos dá vitória, que nós devemos ser parecidos com Jesus, esse tipo de música tem que ficar sempre na nossa cabeça. E todas as vezes que nós passarmos por uma situação, a gente vai lembrar dessas músicas, não é verdade? E isso vai nos dar força sempre para continuar nos caminhos do Senhor. Bom, agora que a gente já começou o nosso culto, nós já oramos, não é? A gente já falou com Deus, a gente já cantou aquilo que nós cremos e queremos viver. Eu quero saber quem foi que assistiu a lição de semana passada. Você assistiu o culto de semana passada? Se você não assistiu, corre lá assistir depois desse aqui para você entender o que a gente está falando, tá bom? Mas quem já assistiu, lembra que nós começamos uma história nova? A gente agora tá com uma nova série de cultos, onde a gente vai cada sábado ter um capítulo novo. E vocês lembram de quem que é a história que a gente está aprendendo? É a de Esther, não é? E semana passada nós vimos várias coisas sobre a Esther, como ela se tornou rainha. Será que eu dei spoiler? Então, se você não assistiu o de semana passada, corre lá assistir, tá bom? Pra você entender a nossa história e eu não dar nenhum spoiler aqui, tá bom? Mas vocês lembram também que a gente vai fazer uma coisa diferente agora nessa série das histórias de Esther? Vocês lembram que a gente falou semana passada? Que a gente vai ter uma lição por semana nas nossas redes sociais para vocês fazerem umas atividades relacionadas às lições. E a gente disponibilizou essa semana agora, foi na terça-feira, lá no Facebook e no Instagram da igreja, alguns exercícios, não é? Que era para vocês fazerem em casa. E hoje a gente vai corrigir eles, porque pra gente ver se a gente fez tudo certinho. Então, a tia vai corrigir o exercício junto com vocês, tá bom? Então, vocês podem ver aqui que a lição de sábado passado foi relacionada a obedecer a Deus e que Esther se tornou rainha, certo? Vocês podem ver o versículo aqui que foi em Jeremias 7:23
E esse versículo é sempre legal, esse versículo que está aqui no começo, a gente sempre procurar durante a semana ler ele várias vezes para a gente decorar, certo? Aqui está escrito, versículo para decorar, Jeremias 7:23. Muito bem, vocês já devem ter feito esses exercícios. Eu quero mostrar uma coisa legal, olha só. A tia Mirella foi lá no Instagram e imprimiu o exercício. Então você pode fazer isso com o papai e com a mamãe, pedir para eles irem lá no Instagram da igreja, que vai estar aparecendo aí na tela para vocês, e imprimir a atividade para vocês poderem fazer. Ai, tia Mirella, mas eu não tenho como imprimir, meu papai e minha mamãe não tem como fazer isso. Então vocês podem também fazer no computador ou no celular, tá bom? Mas não deixem de fazer. Então, a tia respondeu nesse aqui, tá? Então, a tia vai usar esse aqui pra gente fazer a lição juntos. Então, o primeiro dia foi relacionado a Esther 1, de 1 a 4. A pergunta foi, o rei Assuero deu um banquete em Suzã e todos os seus... E aí tem uma palavra esquisita e outra palavra esquisita. O que a gente tem que fazer? A gente tem que desembaralhar essas letras e saber qual é a palavra certa. Então, essa primeira palavra aqui, o que vocês responderam? Príncipes. E a segunda palavra, o que vocês responderam? Servos. Então, você escreve aqui, príncipes e servos, ok? No segundo dia, ele ordenou que a rainha, palavra esquisita, viesse ao... Outra palavra esquisita, mas ela recusou. Então, que palavra que é essa daqui? Vasti. A gente aprendeu sábado passado que o nome da rainha era Vasti. Viesse ao banquete, mas ela se recusou. Então, a gente escreve Vasti e banquete. Depois, palavra esquisita, decidiu procurar uma outra palavra esquisita. O que são essa primeira palavra? O que é? Rei. O rei decidiu procurar uma nova rainha. Então, você escreve aí, rei, rainha. Quero ver quem é que tá acertando tudo, hein? O rei colocou a na cabeça de Esther. O que é essa palavra aqui? Coroa real. Então, o rei colocou a coroa real na cabeça de Esther. Escreva aí, coroa e real. Vocês estão acertando? Tá dando certo aí? Vamos para a próxima. Assim como Esther obedeceu ao primo, nós devemos a Deus. Então, qual que era o nome do primo de Esther? Mordecai. Então, escreva aqui, Mordecai. Nós devemos obedecer a Deus. Então, escreva obedecer. Agora aqui, uma palavra estranha. No Senhor Jesus e serás do castigo dos teus pecados. A primeira palavra é crer. E a segunda é salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo do castigo dos teus pecados. E agora a última. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente vai escrever nos primeiros quadradinhos coração, segundo alma e terceiro próximo. Aí, vocês lembram que aqui em cima tá falando que tem uma mensagem secreta aqui no final. E como a gente vai descobrir que mensagem é essa? Pelos números. Então, a gente vê o que o número 1 está aqui. E o número 1 é O. O 2 é B. Então, vamos conferir junto? Eu vou falando os números e as letras. E você vê se você escreveu aí direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Número 1, O. Número 2, B. Número 3, E. Número 4, D. Número 5, E. Número 6, cedilha. Número 7, A. Número 8, A. Número 9, D. Número 10, E. Número 11, U. 12, S. 13, P. 14, O. 15, R.
16Q, 17U, 18E, 19E, 20L, 21E, 22S, 23A, 24B, 25E, 26O, 27Q, 28U, 29E, 30E com acento, 31M, 32E, 33L, 34H, 35O, 36R. Eu fiz assim rápido porque eu acredito que você já tenha feito na sua casa esses exercícios, tá bom? E qual foi a mensagem secreta que apareceu aqui? Obedeça a Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Que legal, não é? E o que é mais legal é que essa mensagem secreta tem a ver com o que a gente vai aprender hoje. Mas para você conferir, você tem que ficar ligadinho aqui, tá bom? Assiste o nosso culto até o final que você vai entender. Então é isso, crianças. Essa daqui foi o exercício dessa semana. Semana que vem, nós vamos ter outros exercícios que nós vamos disponibilizar para você, tanto no Instagram quanto no Facebook da igreja, tá bom? Muito bem, então agora que a gente já corrigiu os nossos exercícios, a gente também já deu uma recapitulada na lição de semana passada, agora a gente vai começar vendo o nosso versículo dessa semana, que é esse aqui, ó, que está em Provérbios 23, 17. E o nosso versículo diz assim, lembra-se que se você não tiver a sua Bíblia aí, você pode acompanhar aqui. Mas é legal você ter uma Bíblia na sua mão para você ver se o que está aqui está aí na sua Bíblia também. Então, se você não tem a Bíblia aí, corre lá pegar, pede pro papai e pra mamãe pegar a Bíblia para você, tá bom? Então, vamos ler o nosso versículo. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Vamos ler mais uma vez? Leia junto comigo, pode falar em voz alta. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Provérbios 23, 17. E Provérbios é um livro da Bíblia, ele está depois do livro de Salmos, sabe aquele livro bem grandão da Bíblia que tem vários e vários e vários capítulos com um monte de poesias e músicas bonitas? Esse é os Salmos. Provérbios, esse livro aqui, foi escrito, a maioria deles, por Salomão, e que era filho do rei Davi. E ele escreveu vários provérbios para nos mostrar como que Deus quer que nós vivamos. O livro de Provérbios é um livro muito legal para a gente ler, para a gente saber como a gente deve se comportar, como a gente deve viver. Depois, pega para ler o livro de Provérbios, é muito legal. E o que esse versículo está dizendo para nós? Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. O que será que isso quer dizer? Pecadores aqui está querendo dizer as pessoas que não se importam com Deus, aquelas pessoas que não querem viver segundo as leis de Deus. Você conhece pessoas assim? Essas pessoas que não se importam com o que elas fazem coisas erradas mesmo, não querem seguir a Cristo. Então, no seu coração, você não pode ter inveja dos pecadores. Como assim? Você não pode querer as coisas que os pecadores fazem. Você não pode querer as coisas que as pessoas que não têm Cristo querem. Mas aqui fala que antes disso, no temor do Senhor, ou seja, seguindo ao Senhor, tendo temor a Deus, respeito, adoração ao Senhor, o seu coração tem que estar sempre perseverando. O que quer dizer perseverando? É continuar seguindo, continuar fazendo, querendo todos os dias seguir ao Senhor, adorar ao Senhor, seguir os caminhos de Deus. É isso que esse versículo fala. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Você já passou por uma situação como essa? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui.
Os seus amigos que não têm Cristo têm um celular, mas você não tem um celular. E você quer um celular porque os seus amigos têm um celular. Então você chega pro papai e pra mamãe e fala: papai, mamãe, eu quero um celular. E aí o papai e a mamãe vira pra você e fala assim: não. E você fica assim: mas por que não, papai e mamãe? E aí o papai e a mamãe fala assim: ah, filho, porque você ainda é muito novo para ter um celular. Ah, filho, porque a gente ainda não tem condição de comprar um celular para você. Ah, filho, porque eu acho que você tem que estar mais velho para poder usar um celular. Ah, filho, porque eu acho que o celular agora não vai ter utilidade para você. Você precisa esperar mais. E o que acontece com o seu coração? Ai, papai e a mamãe falaram que eu não posso ter um celular agora. Mas todos os meus amigos têm. Ai, como eu queria que o meu papai e a minha mamãe fossem igual ao papai e a mamãe dos meus amigos. Ai, por que que eles disseram não pra mim? O papai e a mamãe dos meus amigos disseram sim pra eles. Isso é ter inveja. Você sabia disso? Quando a gente não aceita o que o papai e a mamãe falam porque a gente quer a mesma coisa que as outras pessoas, isso é ter inveja no nosso coração das outras pessoas, além de ser desobediência. O papai e a mamãe sabem o que é melhor para você. É por isso que nós sempre temos que respeitar aquilo que eles falam. Mas nós não devemos ter inveja das pessoas que não têm Cristo. Nós não devemos ter inveja de ninguém. Mas nós não devemos querer o que as pessoas que não têm Cristo têm, porque elas não têm Cristo. E nós sabemos que Deus tem sempre o melhor para nós. E hoje nós vamos aprender que uma pessoa, ele seguiu exatamente isso. E ele nos mostra que nós devemos ser fiéis a Deus. O objetivo da lição de hoje é: escolha permanecer fiel a Deus. Você tem que escolher permanecer fiel a Deus. Se você diz que tem Cristo no seu coração, a sua fidelidade é com Deus. E hoje nós vamos aprender exatamente isso. Vocês lembram semana passada que nós conhecemos alguns personagens? Nós conhecemos Esther, que se tornou rainha. Nós conhecemos o rei Assuero. Nós conhecemos o primo da Esther, o Mordecai, que ele cuidou da Esther como se fosse filha dele. E hoje nós vamos falar sobre Mordecai. Ele vai ser o foco da nossa lição de hoje. Mas por quê? Porque o Mordecai vai nos dar uma lição muito importante. Já fazia 4 anos que a rainha Esther era rainha, que a prima de Mordecai tinha se tornado rainha. E o Mordecai, ele ficava sempre sentado na frente do palácio e ele ajudava com as questões do povo. Então ele ajudava como se fosse um juiz. E ele ajudava com as questões do povo, sempre ajudando eles a resolver problemas, situações gerais do reino. E nós sabemos que eles viviam na cidade de Suzã, na Pérsia, né? E o rei Assuero era o rei de toda a Pérsia. Bom, e a rainha Esther era a rainha de toda a Pérsia. E aí Mordecai estava sempre lá ajudando e tal. E ele sempre tinha um jeito, ele sempre dava um jeito de falar com a rainha Esther. Não era todo mundo que podia chegar na presença da rainha. Mas o Mordecai sempre mandava mensagens através dos servos, sempre conversava com ela. Só que um dia, Mordecai ouviu uma conversa. E a conversa era mais ou menos assim: eu não aguento mais esse rei Assuero. Não aguento mais. Vamos dar um jeito nele. Mas o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos matá-lo. Boa ideia. Nós somos servos do palácio. Nós temos acesso sempre ao rei. Nós podemos dar um jeito nisso e ninguém vai perceber. Isso, vamos fazer isso logo. E o Mordecai ouviu essa conversa. E ele viu que eram 2 servos do rei, 2 eunucos que trabalhavam no palácio. Eles estavam querendo matar o rei. Então Mordecai
ficou bem quietinho. Ele foi lá, escreveu um bilhete para a rainha Esther e pediu pro servo: entrega logo esse bilhete para a rainha Esther, é urgente. Fala que é do primo dela, o Mordecai. Aí o servo foi lá e entregou o bilhete para a rainha. E quando a rainha leu o bilhete, ela ficou super assustada. Então ela saiu correndo e contou para o rei a notícia. E falou assim: rei, o seu servo Mordecai ouviu uma conversa de 2 servos aqui do rei. E os 2 servos querem matar o rei. O rei ficou então super indignado, investigou a história e descobriu que era verdadeira. Então, os 2 servos foram enforcados por causa disso que eles queriam fazer. E o que Mordecai fez foi registrado nos livros dos reis da Pérsia, porque naquela época tinha um livro onde eles registravam tudo o que acontecia no reino. E isso de o Mordecai ter salvado a vida do rei foi escrita no livro dos reis da Pérsia. E naquela época era costume se dar uma boa recompensa para quem fizesse algo desse tipo. Mas o Mordecai foi esquecido. Esse episódio foi registrado no livro dos reis, mas Mordecai não recebeu nenhuma recompensa por isso. Mas Mordecai estava feliz porque ele sabia que ele tinha salvado a vida do rei. Ele podia ter ficado quieto, ninguém ia saber. Mas Mordecai resolveu primeiro. Ele sabia que Deus estava vendo todas as coisas. E por isso, ele foi lá e falou: é melhor eu contar isso, porque o rei vai ser prejudicado. Depois de todos esses acontecimentos, existia um homem chamado Amã. Esse homem, ele era das pessoas de confiança do rei. Ele era um dos príncipes do rei. Só que o rei gostava tanto de Amã que ele resolveu honrar Amã. E então Amã começou a ser o segundo depois do rei. Era o rei e depois Amã. E Amã era um homem muito orgulhoso. E o rei disse assim: todas as pessoas devem se curvar diante de Amã, porque ele é o segundo depois de mim. E naquela época, as pessoas adoravam o rei e as pessoas de cargo importante do reino. Então, a se curvar diante dessas pessoas era como uma adoração. E Amã amava passar pelo meio do povo só para ver as pessoas se curvando diante dele. Ele falava assim: o rei me ama, eu sou uma pessoa muito importante, se curve, se curve. Só que existia uma pessoa que não se curvava. E essa pessoa era Mordecai. Mordecai não se curvava diante de Amã, porque ele sabia que ele só podia adorar a Deus. E ele era o único que não fazia isso. E os servos de Amã viam aquilo, chegaram para Mordecai e falaram assim: por que é que você não se curva diante de Amã? E aí Mordecai falou assim: porque eu sou judeu. Eu sou judeu e eu sirvo ao Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. Eu não vou adorar um homem, eu não vou me prostrar diante de um homem. E aí os servos ficaram tão bravos que foram lá para Amã e falaram assim: Amã, tem um homem que não se curva diante de você. Amã ficou indignado e falou assim: como assim? Um homem que não se curva diante de mim? O próprio rei da Pérsia mandou todo mundo se curvar diante de mim. Mas os servos falaram assim: é Mordecai, Mordecai não se curva diante de você. E Amã falou assim: mas por que não? Eles falaram assim: porque ele disse que é porque ele é judeu. Então Amã resolveu tirar a prova. E ele foi. Ele foi lá diante da multidão, procurando Mordecai. Cadê Mordecai? Cadê Mordecai? Todo mundo se curvou diante de Amã. E aí ele viu que Mordecai não se curvava. Amã ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele falou assim: esse Mordecai não se curva diante de mim? Pois ele vai ver agora.
Eu quero matar Mordecai. Eu vou matar Mordecai. E Amã ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele falou assim, agora é a hora, eu vou matar Mordecai. Mas não vou matar só Mordecai, não. Eu vou dar uma lição em todos esses judeus. Os judeus acham que servem o Deus verdadeiro e por isso eles não podem se curvar diante de mim? Pois então eu vou matar todos eles. E Amã ficou se corroendo e começou a criar aquele ódio dos judeus dentro do coração dele. E ele começou a ficar muito bravo, e ele falou assim, eu vou matar todos os judeus, não só Mordecai. O preço de Mordecai ter sido fiel a Deus foi que Amã, o segundo depois do rei, ficou com ódio dele e quis matar os judeus. O que vocês acham disso? Eu quero que agora, a partir de agora, vocês comecem a refletir sobre isso. Porque por Mordecai ter sido fiel a Deus, custou a vida de todo o seu povo. O que vocês acham disso? Amã, ele resolveu tirar sortes. O que é tirar sortes? Naquela época, as pessoas faziam um sorteio para descobrir datas de quando eles deveriam fazer alguma coisa. E eles acreditavam que eram os deuses que davam essa data, que essa data era sagrada. Por isso que eles tinham que respeitar essa data. Então, Amã falou assim, tirem sortes aí para mim, eu quero saber qual é o dia que os deuses querem que eu mate o povo judeu. E aí, eles tiraram as sortes e caiu no dia 13 do 12º mês do ano. E Amã falou assim, nossa, daqui 1 ano. Bom, então daqui 1 ano eu vou exterminar os judeus. Mas o que Amã não sabia é que era Deus que estava por trás de tudo isso. Vocês podem pensar, crianças, que é um prejuízo às vezes fazer a coisa certa. E não é fácil seguir a Deus. Na Bíblia, a Bíblia nunca nos diz que vai ser fácil seguir a Deus. Quando nós queremos fazer a coisa certa, não é fácil. Às vezes é muito difícil falar não para os seus amigos. Às vezes é muito difícil você falar assim, não, eu vou seguir o que Deus quer que eu faça. Às vezes é difícil a gente pensar assim, mas o que Deus quer que eu faça na situação? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Mas nós sempre temos que ter isso em mente, nós temos que ser fiéis a Deus. A Bíblia nos dá o caminho. E quando as pessoas querem fazer as coisas erradas, nós temos que escolher fazer as coisas certas. Mesmo que às vezes nós saibamos que nossos amigos vão dar risada de nós, ou não vão querer mais falar conosco. Mas nós temos que escolher ser fiéis a Deus. E eu quero te falar uma coisa, crianças. Se os seus amiguinhos ficam insistindo para você fazer coisas erradas, talvez esses amigos não sejam bons para você. Talvez você tenha que escolher amizades que queiram fazer as coisas certas com você. Porque se essas pessoas não querem fazer as coisas certas, elas não são boas companhias, crianças. Nós temos que escolher bem os nossos amigos. E nós temos que mostrar para essas pessoas que não querem fazer as coisas certas de que o melhor é fazer a coisa certa. E nós sabemos que a Bíblia nos mostra o que nós temos que seguir, o que nós temos que fazer. E é por isso que a música que nós cantamos, perto de Deus eu quero andar para ser parecido com Jesus, tem tudo a ver com a nossa lição. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós praticamos o que a Bíblia diz, nós andamos perto de Deus. E nós nos tornamos parecidos com Jesus. Você sabia que você pode realmente ser parecido com Jesus? Você sabia disso? A Bíblia nos mostra o que Jesus faz, o que Jesus fez. Jesus viveu aqui na terra sem pecar, sem cometer nenhum erro. E Ele nos mostra e nos ensina tudo o que Ele fez para que nós possamos ser parecidos com Ele. Imagina só, ser parecida com Jesus.
O nosso coração deve querer ser parecido com Jesus. E é por isso que nós temos que ser fiéis, como Mordecai foi. Você acha que foi fácil para Mordecai ser fiel a Deus? Você acha que foi fácil? Todo mundo se curvava diante de Amã. Mas Mordecai permanecia fiel. Eu não vou adorar outro homem. Eu não vou adorar o que o rei fala para eu adorar. Eu vou adorar somente ao Deus verdadeiro. E foi assim que Mordecai permaneceu fiel. E aí Amã não desistiu do plano dele. E falou assim, bom, eu já tenho o dia. Então agora eu tenho que pedir permissão ao rei. Então ele sabia que ele era muito querido pelo rei. Ele foi lá diante do rei e falou assim, rei, é o seguinte, existe um povo aqui no meio da Pérsia que eles são muito indisciplinados. Eles não obedecem o rei. O rei dá ordens e eles não obedecem. É um povo perigoso e ele deve ser exterminado do meio do povo da Pérsia. E nós imaginamos que o rei poderia falar assim, nossa, Amã, mas que povo que é esse? O que eles fazem para merecerem a morte? Mas não. Sabe o que o rei fez? O rei deu o anel dele. Esse anel era muito importante. Com esse anel, eles carimbavam as leis. E quando tinha o anel do rei, essa lei não podia ser revogada. O que quer dizer? Não podia voltar atrás. Ela não podia ser excluída. Ela tinha que acontecer. Pois o rei deu o anel dele para Amã e falou, faz com esse povo o que você achar melhor. E Amã até tinha falado para o rei assim, se você aprovar a lei, rei, eu vou dar até dinheiro. Pois o rei falou assim, toma o meu anel e faça com ele o que você achar melhor com esse povo aí. Amã ficou feliz da vida, foi lá e escreveu um decreto e escreveu assim, no dia 13 do 12º mês, o povo judeu deve ser exterminado e todas as pessoas devem exterminar o povo judeu no dia 13 do 12º mês. E espalhou esse decreto por toda a Pérsia. E o povo judeu ficou desesperado, sem entender, mas por quê? Por que nós temos que ser exterminados? Por que, Deus, isso está acontecendo comigo? Por quê? Vocês sabem que muitas vezes a gente fica se questionando assim, mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo certo. Mordecai foi fiel a Deus. E mesmo assim o povo judeu ia ser exterminado. Por quê? Sabem, crianças, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do futuro. Ele sabe do passado. Ele sabe de tudo que nós fazemos hoje. E Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E vocês podem ter certeza, crianças, nós não vamos falar disso hoje. Isso fica para a próxima lição. Mas vocês podem ter certeza que Deus tem um plano para o povo judeu. Deus tinha um plano para essa situação. E se você está passando por uma situação difícil hoje, Deus tem um plano para você. Nós temos que confiar nele. Ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe do futuro, ele sabe como nos fazer felizes. Às vezes a gente pensa assim, ai, se isso acontecer, eu serei muito feliz. Mas não aconteceu o que você imaginava, porque Deus é que realmente sabe como te fazer feliz. A vontade de Deus é perfeita e Ele sabe o que é melhor para você. E nós temos que ter um versículo que nós aprendemos no começo dessa lição. Nós temos que, antes de qualquer coisa,
Antes de pensar que, se eu tiver um celular eu serei feliz. Se eu tiver aquilo que o meu amigo tem eu serei feliz. Não, antes que o seu coração tenha o desejo de adorar a Deus, de seguir os passos dele, de obedecer a Deus. E o Senhor vai cuidar de você. Ele sabe de todas as coisas. Então, crianças e papai e mamãe, vamos ter este versículo em nossa mente e em nosso coração. Não vamos ter inveja das pessoas que não têm Cristo. Nós não vamos querer as coisas que o mundo oferece, mas vamos querer aquilo que Deus nos oferece, aquilo que Jesus tem para nós. Então vamos ler o versículo mais uma vez juntos? Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Provérbios 23, 17. Muito bom esse versículo, não é mesmo? E vocês podem ter certeza, crianças, que Deus vai fazer algo incrível pelo povo judeu. Mas nós só vamos ver isso na semana que vem. Então, semana que vem, você quer saber o que Deus vai fazer? Você quer saber se Deus vai honrar Mordecai por ele ter sido fiel a Deus? Então não perca semana que vem. E agora, nós como cristãos temos que escolher ser fiéis a Deus, como Mordecai foi, como a Bíblia nos diz para ser. Então vamos orar a Deus agora? Vamos pedir para que Deus nos dê força para ser fiéis a Deus? Vamos pedir para Ele sempre colocar esse versículo de Provérbios em nosso coração, em nossa mente, quando alguma situação parecida vier? Se você quiser, crianças, escreva esse versículo em um papel e coloca na geladeira da sua mamãe, coloca no seu quarto, na parede do seu quarto, na porta do seu quarto, coloque em lugares que você vê, porque assim você vai sempre lembrar desse versículo. Lembre-se sempre. Deus tem o melhor para você. Vamos fazer assim. Escreve esse versículo no papel e escreve embaixo: Deus tem o melhor para mim. E aí você sempre vai lembrar disso. Vai lembrar desse versículo e vai lembrar de que Deus tem o melhor para você. Combinado? Vamos fazer isso então? Então, combinado, hein? E se você fizer, tira a foto e coloca e marca a nossa igreja nas redes sociais pra gente ver, pra gente poder ver. Então, as nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Escreve o papelzinho com o versículo e a frase: Deus tem o melhor para mim. Coloque em lugares visíveis da sua casa e tira uma foto e marca a igreja pra gente poder ver, tá bom? E o pessoal da nossa igreja, coloca também no grupo do WhatsApp para os professores também poderem ver, tá? Então vamos orar agora, vamos pedir que Deus nos ajude a ser fiéis sempre a Ele, porque você pode ter certeza que se você pedir para Deus para que você seja fiel, Ele vai te ajudar com isso, porque é isso que Ele mais deseja, porque Ele quer te dar coisas maravilhosas. Então vamos orar, feche os seus olhinhos se você quiser e vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós aprendemos uma lição maravilhosa hoje. Nós sabemos que ser fiel ao Senhor muitas vezes não é fácil e realmente não é. Mas nós escolhemos ser fiéis, Senhor. Nós queremos ser fiéis, como seu servo Mordecai foi. E nós sabemos que o Senhor tem um futuro feliz para nós. E nós queremos a tua vontade, porque nós sabemos que a tua vontade é perfeita. Por isso, Senhor, nos dá entendimento, que a tua palavra fique gravada em nossa mente e em nosso coração, para que a gente sempre lembre daquilo que o Senhor quer que a gente faça. E nos dê força, Senhor, força para permanecer fiéis a Ti. Que nós não soframos a influência dos amigos para fazer coisas erradas, mas que nós sempre façamos o que é certo, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.
semana vamos ter as atividades, tá bom? Então, semana passada nós tivemos as atividades que a gente já respondeu relacionada à lição de semana passada. E agora, olha aqui, ó, nós vamos ter as lições, as atividades relacionadas à lição que nós aprendemos esse sábado. Então, terça-feira que vem, essas duas páginas aqui vão estar lá nas redes sociais para vocês poderem fazer, tá bom? E olha, como a tia fez e já mostrou para vocês, a tia tirou o xerox, ó. A tia imprimiu o que foi colocado lá no Instagram e no Facebook da igreja. E aí a tia pode fazer com vocês. Então, pede pro papai e mamãe fazer isso. Fala pro papai e mamãe, mamãe, papai, imprime lá a atividade que tá lá no Instagram e no Facebook da igreja para eu poder fazer, tá bom? E aí, sábado que vem, a tia Mari vai corrigir com vocês, tá bom? Semana que vem quem vai dar aula vai ser a tia Mari. Então, não esqueçam, tá? Façam as atividades e semana que vem a gente vai saber o que aconteceu com o povo judeu. O que será que aconteceu com Mordecai? O que será que aconteceu com o povo judeu? O que Deus vai fazer para eles? Será que Deus vai socorrer eles? Ou será que Amã vai conseguir cumprir o plano dele? Semana que vem a gente vai ficar sabendo, tá bom? Então eu quero lembrar que nas nossas redes sociais vai ter as atividades, nas nossas redes sociais também tem muitas outras coisas pro papai e pra mamãe, pra vovó, pro titio, pros seus priminhos, pros seus amigos. Compartilha com todo mundo, compartilha essa série de lições com os seus amigos e sábado que vem tem mais, tá bom? Então não perca, nós queremos agradecer por você estar aqui conosco, por poder estar aqui assistindo e compartilhando as ideias com a gente. Nós estamos muito felizes que vocês estão aqui conosco e semana que vem tem mais. E eu quero lembrar também que amanhã tem culto, hein? Amanhã, nesse mesmo canal, nós temos culto da Igreja de Jesus Cristo, onde nós estamos todos juntos, orando, cantando e ouvindo mais da palavra de Deus, tá bom? Um super beijo, muito obrigada por estar aqui conosco e tchau, tchau, até amanhã.